Fala comigo, super jovem, beleza? Hoje eu estou com a Nayara Namorato. Ela é mestre em inovação pela UFMG, ela é professora da Fundação Getúlio Vargas e da PUC. Ela é responsável pela gestão de design da Hotmart, passou por grandes empresas, ela vai contar a história dela aqui. E ela é fundadora da Viu Futuro, que trabalha com treinamento corporativo. Em 2017, ela meteu o louco e resolveu empreender. E eu quero saber essa história toda hoje. Muito bem-vinda. Muito prazer. Calma, segura aí que eu tenho um presente para você. Vai. Na verdade, eu tenho vários presentes para você. Gente, tá chique. Eu vou começar com esse aqui, ó. Não deixa o seu marido roubar, tá? Porque ele vai querer. Eu sou apaixonado com essa marca, é patrocinador do canal Super Jovem, a Consolatio. Essa é uma camisa tech, não amassa, não suja, pode colocar na máquina, lavar e secar. Se quiser dormir é legal, se quiser treinar é legal, se quiser passear, colocar debaixo de um terno. Tá aí. Sei. Muito bom, muito Usar de obrigada. bandeira. Ainda bem que é PEI e ele não vai roubar. Não deixa ele roubar, não deixa ele Muito roubar. obrigada. Seguramente ele vai querer. Mas se ele quiser uma, ele pode usar o cupom do Super Jovem, SuperJovem20. Tá 20% de desconto na loja agora. Muito Tá bom. E é prático, né? Porque Muito prático. empreendedor precisa de praticidade. Extremamente essencial, é por isso que eles patrocinam a gente. Tem Muito. super match com a vida do Do empreendedor. Né? empreendedor. Né? Pô, cara, não passa pela minha cabeça passar uma camisa. Essa aqui. É. Ela tá toda amassadinha aqui, ó. Não vou passar nunca. Exatamente. É produtividade, é o que a gente Exatamente. precisa ali para desenvolver. Muito bom. Muito obrigada, Ok. adorei o presente. Seja muito bem-vinda. Começa, por favor, lá na infância. Lá na infância. Lá atrás, assim, vamos dar uma de Freud, assim, pensa que você está no divã, tenta lembrar do primeiro momento que você falou assim, nossa, e se eu fosse empreender, virar empresária? Vai ser Muito super bom. legal, eu ia poder comprar todas as bonecas que eu Tudo. quisesse, tudo, ia ser lindo. Muito bom. Ó, lá da infância, o que eu posso falar é que eu sempre fui muito inquieta. E isso, de fato, é uma verdade. Meus pais falam que eu sempre fui muito independente e muito inquieta, né? De pegar, resolver sozinha, de brincar sozinha. E meu pai, ele gerenciava uma Olimpíada do Conhecimento aqui em Minas Gerais. E era uma Olimpíada que capacita jovens a uma profissão específica. E o Brasil investe bastante, né, através do Senai, nessa formação desse jovem. E aí você vai indo para várias competições. E aí, desde pequena, como meu pai gerenciava essa Olimpíada, eu acompanhava meu pai em todo esse processo. Então, estava ali dentro do Senai desde muito pequenininha, indo, né, nos churrascos, vai jogar uma bola, eu estava lá. Então, eu era a filha ali, o Rafa do Tati de todo mundo ali, sabe? Te levava a mochilinha? Me levava mochilinha, então todo Legal. mundo do Senai com muito carinho ali comigo. E eu cresci nesse ambiente e vendo, né, uma certa profissão ali, que era o web design. Tinha ali um match muito grande, eu ficava acompanhando tudo aquilo. E isso me fez pedir um computador, né, na época, querer ali estar muito próximo de tecnologia. E aí fui né, meter ali a cara, aprender a mexer. Então eu fiz meu primeiro site ali com 11 anos, 12 anos. Olha que legal, cara. Trazendo ali, na época, 13 anos, tinha novelas da Globo que eu adorava, Kubanacan, tinha umas novelas assim da Adriana Esteves, aí eu pegava, fazia site para Adriana Esteves. Olha. Então eram algumas coisas assim, mexendo mesmo. Metia a mão na Metia ferramenta? a mão e aí... Não, Autodidata? Olha. era muito no sentido assim, não dava pra 13 personalizar. 2003, por aí. Por aí, Eu já trabalhava com essa área programação. ali. Foi... Na verdade, eu era aluno do Leandro. Olha isso. Nessa época aí. Eu acho que eu usava Dreamweaver, se não me engano, Dreamweaver ainda Fireworks. veio depois. Antes eu usava tipo Villaball, era um site que permitia a gente fazer um site. Ah, é? E Isso eu aí não conhecia. quando não podia customizar, eu falei, eu tenho que mexer nesse código. Aí eu fui aprender código, Olha. o código assim, HTML ali, mexer, e depois veio o Dreamweaver. E aí eu fui muito nesse sentido, até chegar ao ponto de ter a idade de ir para o Senai, estudar, fazer um curso técnico de design
e participar da Olimpíada do Conhecimento, Oh. até a tão sonhada Olimpíada do Conhecimento. E é muito interessante que dentro da bolha ali, isso é muito fortalecido e fora ninguém conhece muito, mas de fato é um grande investimento. Você passa ali 2, 3 anos com os melhores profissionais te treinando, focado ali dentro daquela profissão. E ali você aprende não só a parte técnica, no meu caso, de desenvolver sistemas, de desenvolver ali essa parte. Sempre gostei de contratar designer de lá. Porque é isso. Eles são super pragmáticos, assim, eles vêm para trabalhar. Exatamente. Às vezes você pegava um da Weng, assim, se tiver alguém da Weng vendo, desculpa, mas... É porque é mais abstrato, né? Forma o design como mentalidade. Em Senai é mais ferramental e vamos pra prática. Aí rolava uma frustração minha da pessoa que vinha, porque ela achava que ela ia ser reconhecida pela arte dela. E eu precisava do site pronto, na data, entendeu? Era complicado, a briga era feia. Você tá rindo aí, né, Helga? Você tá ligado como é que é a parada, né? Mas e aí? Mas era muito isso. E a Olimpíada do Conhecimento, acho que o mais legal, assim, é o fato de ter me treinado para além da profissão. Porque imagina aí o cenário, né? Um computadorzinho, pessoas ali competindo e em volta um público te assistindo fazer um sistema. E você tem ali 20 horas para entregar um sistema de ponta a ponta, desde o planejamento, design, programação. Sozinha? Na época, sozinha, front e back, com banco de dados. Sem IA. Sem IA, na Não época, tinha o Claudinho lá pra você falar assim, por favor, faça no seu... Nada. Então, era muito de pressão e muito foco. Porque se eu ficasse ouvindo o que as pessoas estavam falando por trás, né, eu ia totalmente desfocar. Isso eu acho que me moldou. Então, pegando, eu nem conto normalmente essa história, mas pegando ali um pouco dessa infância, dessa adolescência, isso me moldou muito como profissional, porque ali você tá ali sob pressão, além disso você tem que estudar muito e se forma ali com algumas soft skills, né, com algumas mentalidades muito importantes. E o mais legal Acabou de falar uma, né, que você saber lidar com pressão, extremamente importante. A gente tem aqui, ó, o Super Jovem, a gente trabalha baseado na teoria de David Macklet. Esse que está escrito aqui, ó. São 10 comportamentos empreendedores, e você acabou de falar 2 aqui, ó. Hiperfoco, que é estabelecimento de meta. A gente fez uma atualização na teoria dele, né? E você falou do não desiste. Da persistência. Exatamente. Enfrentar obstáculos decididamente, mantendo ou mudando a estratégia para alcançar o sucesso. E o hiperfoco, definir metas com significado pessoal e clareza no curto e longo prazo, o motor do empreendedor. Muito bom. E aí, se você tinha 20 horas, cara. Tinha 20 horas, dividido em alguns dias, mas é assim, um desafio surpresa, vai lá, faz e entrega. E isso me molda muito como profissional, mas isso traz uma fagulha, né? Uma faísca muito importante na minha vida, que é o estudo. Então eu comecei a ter benefícios e reconhecimentos através do estudo, ou seja, quanto mais eu estudava, mais eu tinha benefícios, reconhecimentos e crescimento. Então isso foi moldando a minha cabeça que o estudo e o quanto de dedicação e de profundidade eu tiver no estudo, mais eu vou ter. Então acho que se eu pegar ali na origem, talvez toda essa parte educacional venha muito daí. Ah, que legal. Inclusive, sua base é toda essa, né? Minha base é toda essa. Meu pai, professor, né? Meu pai levando, né, para esse ambiente do Senai. Então, o Senai ali para mim foi uma casa mesmo. Tenho muito orgulho. E hoje, meu cliente. Então, eu tenho muito orgulho, né? Seu pai é seu cliente? Não, meu pai, né? Ele está aposentado, mas a FIENG é meu cliente, né? Entendi. Então, isso dá muito orgulho de voltar lá, fazer às vezes os programas de trainee deles. E aí eu fui uma trainee do Senai, então agora a gente fazendo um programa de inovação para liderança. Então isso é muito legal, porque foi onde eu realmente aprendi ali toda a minha base, né? Cara, que legal. E aí você falou assim, não vou empreender não. Vou me preparar mais um pouquinho. Basicamente a gente sempre fica nessa autossabotagem mesmo, né? Então o empreendedorismo mais ou menos.
É porque, às vezes, assim, pular de cabeça não é uma boa ideia, né? Depende. Eu acho que você tem que ter, pelo menos, a sensação que você dá conta, né? E o empreendedor sempre esteve, mas no sentido, assim, de fazer um freelancer, né? Sempre esteve nesse sentido. Eu não tinha necessariamente uma empresa formal, mas sempre essa questão de fazer coisas extras. Tem gente que acha que bico não é empreender, cara. Eu sempre fico bravo com isso, então, cara. aí, ó. Não faz o menor sentido. Então eu empreendia. Eu empreendia, sim. Você empreendia só que você também tinha uma carreira no mercado privado, né? Sim. E como que foi isso? Eu acho que a carreira dentro do CLT, vamos pensar ali que minha família, meus pais, sempre foi muito dessa mentalidade, então eu cresci muito dentro do CLT e ali me formei. E o CLT eu sempre vi uma vantagem muito grande, e talvez conecta aí no seu segundo ponto, que é não desista, porque o CLT te obriga a ter constância. Sim. Então, uma coisa é quando você empreende, né, e você tá ali sozinho, você tem que pensar em toda essa constância por conta própria e ter uma persistência ali ainda maior. O CLT, por si só, ele já te mantém nessa constância, ou seja, o dia que você não tá muito bem, você vai trabalhar, o dia que você tá ali pensando em desistir, mas você continua ali trabalhando. Então, todas essas... Ele dá um suporte pro superego, né? Isso. Porque Freud dividiu a psique em 3. Id, ego e superego. Aí fala que o ego é o que você entende por você. Vou falar de um jeito muito simples. Se tiver algum psicanalista, me corrige aí, porque comentário é bom que engaja, né? Legal. O ego é o que você entende por você. O id é uma parte meio louca sua, tipo, foda-se, para de trabalhar, vou tomar uma, não sei o quê. E o superego é um repressor, assim, ele é um opressor. Que foi o que você acabou de falar, assim, não tô afim de trabalhar, mas eu tô na CLT e tal. Se você não tem um superego muito paia, que é o meu caso, por exemplo, que me tortura o tempo inteiro, você não levanta não. Foi sempre a minha maior dúvida do empreendedorismo, porque será que o meu superego vai ser muito grande? Qual que é o primeiro? O id, o ego, superego. Aí, ó, o id de falar assim, eu tô empreendendo, eu mereço, né, eu vou fazer flexível aqui no meu horário. Então, eu mereço, né? É bem id isso. Eu mereço. Eu mereço, pois é. Vou pra não sei onde. Eu acredito que tudo que você faz ali por 10 anos, de forma constante, você tem um resultado. E fazer isso empreendendo por conta própria é mais difícil que fazer isso num CLT, onde que você tem que fazer e você tem que crescer. Você acha mais difícil? Eu tenho talvez esse viés de... Eu preciso colocar esse parênteses. Você acha mais difícil? Eu acho mais difícil no sentido de você fazer isso por conta própria, tá? Você com você mesmo. Eu entendo o que você tá falando. Minha filha tá com 22. E aí ela formou no Cotemig, que eu briguei com ela. Falei, você tem que ter emprego, né? Já que você não quer empreender. E o salário mínimo é ruim demais. Cotemig, tu forma lá ganhando 4, 5 mil, né? Legal. Se for um bom desenvolvedor. Só que ela não quer isso. Ela quer psicologia. E aí ela trabalhou na área um tempo, juntou uma grana, foi se preparar para o Enem. Ela está nessa fase, não passou no Enem de primeira, previsto isso. E aí agora ela vai precisar trabalhar de novo. E aí ela está procurando empregos para pagar um salário. E aí eu sentei com ela e calculei, mas e se você vendesse brownie? Dava para fazer uns 3 mil. Cara, vende brownie. Se você fizer metade, você tem tempo para estudar. Quero, eu tenho medo, não sei o quê. É justamente o que você está falando. Eu falei assim, cara, vai, não quero. Eu não sou legal essa influência sua também, né? Mas ela não quer, não adianta. Não adianta. Ela vai não... percebendo, mas essa influência fica, né? Querendo ou não. Talvez daqui a 10 anos. Mas é muito bom. Porque isso vai plantando sementinhas, né? Isso vai trazendo. Ou daqui, no ano que vem, na hora que ela estiver sendo torturada, carregando caixa lá no Mercado Livre, ela fala assim, putz, podia estar vendendo brownie, né, cara? Bem que meu pai falou. Muito bom. Mas vamos ver. E aí porque tem a maturidade, é um processo. Isso que você falou, desculpa, eu te cortei, mas é porque eu acho super importante. Porque isso é uma falácia comum, que ela se repete para todos os lados, e as pessoas se prendem a isso, mas, pô, que segurança que a CLT te dá? Nenhum.
Pô, nenhuma, faz uma conta, para um pouco para pensar. Você nunca tá seguro, na verdade. Essa que é a verdade da vida. Ninguém tá seguro, mas existe uma falsa sensação de segurança ali que as pessoas se apegam a ela, eu acho. Vou até pegar esse gancho, que eu acho que foi aí minha virada de chave, porque chegou um determinado momento que eu estava sendo uma funcionária ali, ok, sempre fui muito dedicada, estudiosa, mas ali uma funcionária onde que eu me vi nesse papel de, na verdade, não estou segura, né? Porque é uma ilusão você pensar nessa segurança e você tem um ritmo que não é o seu próprio ritmo, né? É um ritmo que é determinado ali pela empresa, pela cultura da empresa. Então chegou um dado momento que eu me senti como se fosse um pato. Então beleza, eu sei de inovação, trabalho com inovação, sei de design, trabalho com design, né? Participei de uma Olimpíada, né? Ganhei prêmios de programação, mas na verdade eu não sou nada ali de muito profundo. Então eu tinha essa sensação de não ter um conhecimento profundo em nada. E foi aí que eu fiz um processo de mentoria e foi uma virada de chave para mim. Quero mandar um beijo para Jaque da Sátiro, porque foi uma virada de chave para mim ela trouxe, Nayara, primeiro, você precisa trazer um movimento e segundo, empacotar um pouco melhor. Então eu falo muito isso com meus alunos, a gente pode ser múltiplas coisas, mas o mercado talvez entenda como uma coisa mais objetiva. Então eu posso ser múltiplo, mas eu tenho que aprender a empacotar um pouquinho mais para me apresentar, para seguir. E ali eu fiz uma virada de chave que eu quero ser responsável pela minha própria carreira. Eu quero ser dona ali da minha própria carreira. E foi aí que eu montei como se fosse um plano de ataque, né? E eu fiz um plano checkmate na época, de que era um plano mesmo de desenvolvimento de carreira. E aí eu comecei a intraempreender, de fato. Acabamos de pegar mais um aqui, ó. Próximo passo, planejamento e monitoramento sistemático. Dividir grandes tarefas em subtarefa, com prazos e revisar planos constantemente através de registros. E isso eu fiz como se fosse uma mandala justamente aí, qual que era o meu propósito, onde que quais as áreas que eu precisava desenvolver e fiz exatamente quebrando em pequenas atividades. E ali eu me propus a entrar em movimento. E aí eu comecei uma linha de vou participar de evento, vou estar na linha de frente, vou puxar comunidades. E aí, conexão. Conexão. Grupo de poder, conexão, persuasão e rede de contato. Utilizar pessoas-chave e estratégias para influenciar e manter relações comerciais. Era bem isso. Na minha mandala tem desenvolvimento pessoal, então eu precisava me desenvolver em comunicação. O meu propósito é levar liberdade e conhecimento para 1 bilhão de pessoas. Então, beleza, eu quero alcançar muitas pessoas através do conhecimento, da comunicação, eu preciso me desenvolver em comunicação, então eu pus algumas coisas ali. No desenvolvimento técnico, eu preciso ter profundidade, então eu vou desenvolver alguns cursos. Eu coloquei ali também a parte do que eu preciso fazer para esse legado. Eu preciso fazer um curso, dar aula, escrever um livro, então pus algumas coisas. E pus essa parte de conexão. O que eu precisava fazer de vitrine e o que eu precisava de fazer de network. Então vitrine, não adianta eu fazer isso tudo se eu não mostrar. Então eu comecei a ficar muito ativa ali no LinkedIn, no Instagram. Vou te dar um mais aqui. Eu tô gabaritando, hein? Gabaritando. Ela é muito boa de planejamento, viu? O próximo passo, olha só. E eu comecei a fazer de forma mais intencional. E o network também. Pela forma como tá saindo suas palavras, eu tô vendo que isso é naturalzíssimo, assim. É uma habilidade introjetada, né? Eu não sei se quanto natural ou quanto eu me esforcei e me treinei para. Ok, sempre é, né? Sempre Mas o que eu quis dizer é o seguinte, tá introjetado. Você não parece que não precisa pensar para isso vai, né? E a parte do network também foi uma parte muito intencional, porque eu falo muito com meus alunos assim, o network ele é muito fraco quando eu mando uma mensagem quando eu tô precisando de alguém. Então, o Leandro, né, que a gente citou, se eu mando uma mensagem para ele só quando eu tô precisando do Leandro, eu faço um network fraco. Sim. Mas se no momento que eu tô bem aqui de carreira, de vida, e eu mando uma mensagem perguntando como que ele tá, e a gente continua trocando, a gente vai fazendo relações mais fortes.
E foi isso que eu comecei a projetar com mais intenção. Peraí, como que eu cultivo esse meu network para além de quando eu estiver precisando, né? Então isso eu vejo uma diferença que a maioria das pessoas fazem, né? E, às vezes eu recebo uma mensagem, tô precisando de uma vaga, tô precisando disso, mas era uma pessoa que às vezes eu não tenho contato para até indicar, né? Porque eu não tenho essa proximidade. Então fui fazendo de forma muito intencional. Um networking estratégico que você fala, né? Você calcula isso. E você tem eu tô lembrando do um cara que chama Stephen Covey, que escreveu 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Livro muito bom para quem quer empreender, né? Para quem quer liderar. E ele fala da tal da conta bancária emocional. Eu nunca esqueci esse conceito. Eu li, eu tinha 20 e poucos anos. Eu também li muitos anos. Ele fala assim, toda relação ela tem depósito e saque. Ele faz essa analogia. Isso aí, quanto mais você deposita, mais crédito você tem. Quando você faz um depósito, ele fica rendendo. Então, por exemplo, se a gente tem um momento bom aqui nesse podcast, nós dois, aí a gente fica 5 anos sem se falar, a memória que você tem ainda é desse momento. Então, ela ficou rendendo ali, igual a poupancinha ali, ela não apodrece. Mas se eu fizer alguma coisa ruim aqui agora, eu faço um saque, ele vai para o negativo. Então, eu preciso corrigir isso rápido, porque os juros, eles vão correndo solto, a pessoa fica remoendo aquilo, sabe? Aquilo aumenta, fica mais caro de resolver. Nossa, que associação boa. Porque esse cara é mágico. Ele é muito bom, cara. Muito bom. E é muito, muito nesse sentido, assim. E todas as minhas idas para empresas, seja como a minha empresa, prestando serviço, ou seja como CLT, foram através de indicações, de convites, por causa desse network estratégico intencional. Então, ali eu fiz essa virada de me pôr como owner da minha carreira, como dona da minha carreira. Isso fez muita diferença. Aí, tinha uma habilidade que ela estava faltando aqui, que chama dou conta. Independência e autoconfiança, que desde que você tem falado, foi algo que faltou, né? Isso é uma habilidade, assim, eu acho você injusta com vocês, pelo que eu escuto, que eu acho que você é capaz de muita coisa, isso já está mais que provado, mas mesmo assim, essa habilidade aqui, ela não tá, ela dá para dar uma esquentada nela. Manter pontos de vista, mesmo diante da oposição, expressar confiança na própria capacidade, ó. Isso aqui, ó. Muito bom. Só que é uma habilidade perigosa, porque é igual gente feia com autoestima alta. Se ela tá demais, demais ali, você começa a achar que você dá conta mais do que você dá e aí o tombo é de cara no chão. Então essa habilidade, a habilidade perigosa de ser desenvolvida, ela precisa ser sempre equilibrada, mas ela tem que ser justa. Essa é uma habilidade mesmo que vai nos altos e baixos ali na minha carreira, de fato, porque talvez seja um ciclo de eu preciso estudar mais, eu preciso trazer mais. E com isso eu fui buscando, mas ao mesmo tempo isso vai me fortalecendo, né? E a gente vai entendendo esses gaps, né? Fazendo muita terapia, vai entendendo e vai tendo força ali para seguir, né? Eu tenho a sorte hoje de ter o meu marido, que é um grande impulsionador, e ele é uma pessoa mais arrojada que eu, então enquanto eu sou mais conservadora, ele é mais arrojado, então ele vai me puxando e me trazendo essa força, então é muito legal ali. A parceria é ótima. Um cauteloso e um doido. Equilibra. E aí ele traz ali esse incentivo, de fato, para eu agir, sabe? Que legal. Isso tem que vir de mim sempre, né? E a gente vai desenvolvendo, mas isso é bem legal também, ter esse equilíbrio. Não, mas porque você tá mandando bem demais. Eu só peguei uma aqui que... Faltou gabaritar. Dá pra trabalhar. É porque, de verdade, a gente tem um check-up empreendedor no site que ele ajuda a localizar quais são as habilidades que estão faltando. Por exemplo, eu tô nessas duas aqui, que é conexão. A gente está fazendo isso agora, é uma forma de trazer networking. Eu tô lá no Equity Mais para ter conexão. E eu tenho feito bastante trabalhos para isso. E esse aqui, que eu dou conta. Porque, por incrível que pareça, não parece, eu sou uma pessoa com autoestima muito baixa. Legal. E aí... Você abre isso.
E eu trabalho isso demais, porque muitas vezes eu me julgo, eu me identifico, eu me julgo como alguém menos do que eu realmente sou. E que também entendo que é perigoso, porque se eu não tiver uma noção bem realista de como que eu estou nesse momento, eu posso fazer uma besteira muito grande. Mas isso é muito legal, porque você estava me contando antes da gente começar a gravar o quanto seu propósito é trazer a realidade do empreendedorismo e a realidade para as pessoas e não trazer essa coisa ilusória do empreendedorismo. E assumir isso e a gente trazer isso e conversar sobre essas autossabotagem e esses viés que a gente mesmo tem é muito natural, né? E isso acho que ajuda muito o público. Quando eu trago isso na minha primeira aula, eu procuro apresentar isso para os meus alunos, principalmente ali, não dos alunos de liderança executiva, mas principalmente ali de pós, são alunos mais jovens. Eu trago um pouquinho dessa história cheia de altos e baixos dentro da sabotagem. Muita gente se identifica por isso. Sim. A gente tem isso como ser humano, né? E é legal você trazer isso de forma realista, assumir isso, né? Preciso. É Já necessário reconhecer um problema para resolver ele. Mas bom. e aí? Aí você meteu o louco em 2017? E aí foi uma série de coisas que foram acontecendo. Acho que o principal ponto é que eu fui entendendo que dentro desses eventos que eu ia participando, eu fui muito ativa dentro do ecossistema de inovação. Eu e Leandro Libério puxamos o Open Innovation Brasil aqui em Belo Horizonte. Então a gente ficou sempre muito ativo, né, com esse ecossistema. E eu fui percebendo que era uma grande bolha. Então, tudo que eu ouvia, sendo ou mentora, banca, esses negócios de startup, de aceleração... Nunca entrei nesse meio. eu amo, eu adoro, gosto desse pulso, esse meio, só que ele é uma grande bolha. E aí você tem ali um conhecimento que tudo fica muito sendo falado, do Vale do Silício, de como que você desenvolve uma startup de base tecnológica, enfim... E coisas que para mim eram muito básicas, quando eu cheguei na indústria, ninguém sabia de termos básicos ali dentro da área de inovação. Um MVP, OKR, coisas que a gente já usava no dia a dia, era desconexo. E ali eu vi uma oportunidade, assim, de como que eu trago para fora da bolha o que está sendo discutido da bolha. Então, foi assim que eu fui guiando, né, essa minha empresa ali no sentido de palestras, de treinamento, sempre foi com esse viés de como que eu tiro coisas que eu estou vivenciando dentro dessa bolha para fora da bolha, e com isso eu preciso ser didática, né, eu preciso desmistificar alguns termos, eu preciso trazer. Então, foi muito nesse movimento, sabe? Cara, movimento genial. Por quê? O que eu penso? Eu já dei várias palestras sobre isso, principalmente no mercado de milhas aéreas. Eu tenho muitos clientes que trabalham no mercado de milhas aéreas. E aí, o que eles fazem? Eles copiam uns aos outros, que eles estão na mesma bolha. Então, se o cara está vendendo aqui, vem todo mundo vender aqui. Só que tem todo um mercado aqui por fora. Imagina tu vender consultoria de inovação numa bolha de inovação. Você vai cobrar R$10 a hora e ninguém vai querer pagar. Aí, só que você vai para um universo onde aquilo ali é inexplorado, né? Igual eu falo nas minhas palestras, eu falo assim, cara, você vai vender passagem aérea com milhas no Skyscanner? Você é louco, cara. O seu cliente que faz a mesma pesquisa, ele vê 15 outros fornecedores e a guerra de preço lá tá gigante, você só tem o preço para oferecer. Mas, sem contar que aquilo ali te gera um custo enorme. Mas se você trabalha um nicho que você consegue vender com valor agregado, com mais lucro, poder comprar mais, entregar mais valor para o seu cliente, qualquer ele que seja, comunidade de igreja, pessoas que correm, mas tem que ser um nicho que conecta com você, né? Você não foi para a indústria à toa, né? Eu tenho certeza que tinha alguma conexão que dava para você entrar ali, né? Para as pessoas terem fé. Você vai prosperar muito mais, seguramente, né? Exatamente. Genial. E isso é um gancho legal pra gente falar, que eu sempre procurei não falar para designers. Justamente por isso, porque existe uma mentalidade de design de desenvolver um projeto que eu acho muito valiosa. Mas se eu falo ela para designer, todo mundo, tá, é isso que a gente faz. Mas se eu falo ela para quem não é designer e trago isso para dentro da área de inovação, para dentro de uma área de projeto, tem uma oportunidade muito grande. Então foi isso que eu fui vendo
Na prática mesmo. Então eu fui na Stellantis, fui funcionária lá, né? Então estava lá tocando uma área de inovação dentro da Stellantis. Eu fui percebendo, gente, como que é uma bolha tudo isso que a gente vive dentro da tecnologia. Stellantis é o grupo. É o grupo da Da Fiat. Fiat, Conta que Jeep. ninguém sabe. Desculpa. É o grupo, né, que tem a Fiat, tem a Jeep, tem Peugeot, né, Citroën. Então é um grupo, conglomerado de marcas automotivas, pode ser desse jeito? E um grupo, se eu não me engano, é o 4º maior do mundo, né? Então é bem grande. Ele era só FCA, né? Então aqui em Belo Horizonte pra gente é muito forte a Fiat. Mas aí depois teve a junção com a Peugeot e tornou-se o grupo Stellantis. E tá tomando um pau do BYD, né? Estão precisando oscilar. De volta, É um mercado que pulsa muito inovação, né? Mas no core. Mas quando a gente pega as áreas back-office, então como que a gente traz inovação para a área comercial, para a área do RH, para a área jurídica, é muito diferente do que rola ali dentro de produto que está sempre inovando. E foi quando você começou a View? Formalmente eu comecei a View só tem 2 anos atrás, mas foi quando eu comecei a ter palestras, igual você falou, empreendedorismo é fazer isso, né? Então foi quando eu comecei a trazer muitas palestras por fora. A View nasceu de um movimento natural de formalização de algo que eu já fazia. Já estava fazendo. Já estava fazendo. Então pode falar que ela nasceu ali, então. Pode falar, eu acho. Ela nasce ali, eu comecei a dar muitas palestras, primeiro interno, depois ser chamado isso para fazer de forma externa, muitas mentorias, e aí eu comecei a monetizar isso, então a View foi nascendo muito desse lugar. Olha só que legal, mais uma característica empreendedora que é radar ligado. Busca por oportunidades e iniciativas, tá? Se você está perdendo ali aonde que você domina, você tem que olhar para outro canto, porque provavelmente tem um buraco ali inexplorado que você simplesmente não está vendo, que dá para você ganhar muito mais. Isso é legal da gente falar, porque a gente estava comentando assim, o empreendedor, ele é jovem por natureza, ele já tem essa mentalidade aberta e já vai se atualizando. Mas uma das 4 mentalidades que a gente fala na View é a mente aberta, só que a mente aberta para um olhar um pouco mais profundo, porque é natural, a gente é inquieto, a gente busca atualizações e está se conectando, mas eu falo muito como que a gente tem que desenvolver a nossa mentalidade, principalmente como empreendedor e intraempreendedor, de eu olhar para algo, olhar as consequências daquilo, só que também tem uma ordem B, assim, de consequências das consequências. Então, como assim, né? Então, no sentido assim, inteligência artificial. Provavelmente as pessoas que estão nos escutando estão atentas, estão olhando o que está acontecendo. Existem as consequências. Deveriam estar atento, estar experimentando ali, mas existem as consequências óbvias e básicas ali de todo esse movimento. Só que muitas oportunidades vão nascer quando você olha para as consequências das consequências. Então, se uma consequência natural da inteligência artificial talvez seja um afeto na saúde mental, quais são as muitas oportunidades que se abrem através disso? Muito bom! Então, tá vendo? Por isso que todo mundo chora e a gente vende lenço. Assim, vai dar um problemão aqui, muito bom. Essas pessoas que vão ter esse problema vão precisar comprar o quê? Nós vamos vender para elas, né? Então, por exemplo, você vê o crescimento muito de coisas humanizadas. Então, serviços que vão ter algo muito mais humanizado, mais aqui, ó. Muito bom no radar ligado. Desenvolver essa habilidade, que aí eu entendo que o radar ligado não é nem só olhar para o que está aqui, mas olhar para o que está numa segunda ordem, algo que as pessoas não estão vendo. E foi isso. Então, por exemplo... É uma busca de oportunidade, radar ligado. Eu criei um Instagram que chama Experiência Mês a Mês, que é justamente de viagens. Por isso, de mostrar experiências. Também tem Busca Milhas Voyage, depois a gente vai trocar. Tem que trocar. Inclusive eu vi que você viaja pra caramba. Você usa milhas aéreas? Uso pouco, ruim assim, né? Uso milhas bem, mas já viu que eu não uso pela empresa. Tô perdendo muito dinheiro ali. Tá, seguramente tá. Com certeza. Uso ali um básico de milhas, tô precisando aprender muito. A gente já tá com treinamento para empresas e a gente vai desenvolver um para viajantes.
Pois é. Os dois são um perfil seu, incluso entrar na comunidade, incluso para fazer networking também, para ti é bom, tá? Com certeza, não, com certeza. E é exatamente isso, porque a gente enxerga essas oportunidades. Foi o que você enxergou ali, a oportunidade de milhas para o meio empresarial. A gente não usa, né? Não usa. Os nossos cartões para gerar milhas, né? Então isso é muito legal. É muito fantástico e tem vários valores agregados. Por exemplo, sala VIP. Tu viaja muito, faz uma diferença. Faz muita diferença. É um lugar, é um ambiente seguro. Um ambiente seguro, que você senta ali, vai mexendo nas suas coisas, come. Você deixa o celular carregando e tal, tu consegue comer, você não morre $200 no aeroporto e tudo mais, né? Que mais? Você chega no avião lá, você sobe de categoria dentro da companhia, aí a pessoa chega lá e fala assim: senhora Nayara Namorato, seja muito bem-vinda a esse voo. Exatamente. A companhia te agradece, não sei o quê. Aí dá aquela pompa, espaço para as pernas e tudo mala, mais. Né? Mala. E aí, além de viajar, acho que o maior benefício é a viagem em si. Viajar é uma delícia, né? Bom demais. Eu trabalho para viajar. Eu sempre quis ser essas pessoas que eu me tornei, que ficam reclamando: o aeroporto tá sempre cheio, tem que carregar a mala. Você não sabe o que aconteceu no avião semana passada, entendeu? Isso é uma vida boa mesmo, né, gente? Viagem conecta demais, né? E aí é isso, porque como que as pessoas vão identificar oportunidades a partir disso? Uhum. Porque você vai olhando ali as consequências. São 4, você falou. São 4. Então a mentalidade aberta é muito nessa coragem para ir além do óbvio, né? Então você olhar a ordem B das coisas. Então eu costumo falar na minha palestra, uma falazinha. Então, carros autônomos. Tá, e se 100% dos carros autônomos, será que carteira de motorista ainda vai continuar existindo? Então, como que você pensa para além? Não só no cenário do carro autônomo, mas todos os serviços que vão ser impactados por isso. Então, é a coragem para ir além do óbvio. Tem a mentalidade alinhada, que é a questão do foco. Porque se a gente tá com esse tanto de informação e a gente, né, gosta de fato de estar sempre atualizado, o que eu faço com isso? Porque se eu ficar ali no plano também de só lendo notícias, só me atualizando, eu não ajo. Então a mentalidade alinhada é muito assim, qual é a sua direção, qual é o seu propósito, para onde que você quer ir, se é uma empresa, se está empreendendo, qual é a meta da empresa, qual é a direção, para que você traga tudo daquela da mentalidade aberta que você reconheceu, você traga ali para aquele foco. Foi por isso que a gente transformou o Super Jovem num processo de treinamento, cara. Porque senão não tem alinhado, que chama? Alinhada, mente alinhada. Mente alinhada, isso. Porque a pessoa não introjeta, não adianta. Isso. Não tem como tu ler um livro e aprender a empreender. Você lê o livro, você oxigena a mente no máximo ali, mas a prática é que vai, aquela prática diária, para trazer para a realidade. E se você quiser absorver tudo, você não vai conseguir. Então você precisa de um foco. Exatamente. Então a mente alinhada, a gente vai falar muito nesse sentido do foco, de qual alinhamento a gente... Então eu preciso dar autonomia para o time, mas um time só funciona com autonomia se ele tiver alto grau de alinhamento. Então qual é esse alinhamento que você vai dar, de qual é a direção? Então a mente alinhada a gente fala muito nisso. E a mente alinhada, talvez um insight legal para o nosso público seria o quanto você vai olhar para além do que não muda. Então, por exemplo, está tudo mudando, está um grande caos, né? Então a gente está falando de novas ferramentas o tempo inteiro, a gente ficando doido com todo esse caos, mas tem algo que não muda. O que é esse algo que não muda? Quais são os problemas que vão continuar existindo independente das ferramentas e do mundo? Se a gente olha para o alinhamento nessa direção, a gente fica muito mais atemporal. Então, por exemplo... As relações humanas. Das relações humanas é uma delas. Todo mundo acha assim, a rede social vai acabar com a relação humana. Não. Os novos, a juventude que entrou. Cara, eu fiquei de cara. Primeiro, minha filha me chamou, ela falou assim, eu vou pra Argentina todo mês, né? Por causa dos clientes que a gente tem lá. Aí, ela falou assim, papai, vai ter um show de System of a Down na Argentina. Aí porque eu tava pensando, né? Aí beleza, a gente foi, nós fomos lá, parar lá.
Cheguei lá, cara, ela me tira uma Cybershot da bolsa. Você sabe o que é isso? Não. Você não sabe o que é? Oh. É uma câmera de, sei lá, 2002. Mentira. Ela comprou na Shopee a câmera. Eu olhei assim e fiquei, amiga, o que é isso? Olha como é que as coisas vão voltando. Aí ela, não, né? que eu não quero ficar pegando celular, porque rede social me desconecta do que eu tô vivendo aqui. Pá, tirando foto, cara. Olha que incrível. Essa geração tá indo pra ensinar muita coisa. E imprimiu e me deu a foto. Tá lá no meu computador a foto nossa lá. Gente, olha o tanto de oportunidade. Várias. Minha cabeça já começa a pensar em muita oportunidade. Sim, é uma geração que troca muito. A gente achou que não ia trocar. Ia ficar todo mundo lá no videogame, que toda na vez telinha. que o pêndulo vai para um lado, vai puxar para o outro. Então, quando você vê que tá muita coisa indo para um lado de forma exagerada, pode ter certeza que vai ter uma reação e a necessidade de se relacionar, por exemplo, ela nunca acaba. Não acaba. É isso. A mente alinhada porque muitas dúvidas que eu recebo é, Nayara, mas como que eu dou uma direção se tá tudo mudando muito rápido? Então, você dá uma direção para coisas que não mudam. Então, o vendedor sempre vai precisar vender e sempre vai ter essa relação de demanda e de procura. Então, o que não muda? Então, quais são os problemas, né? As pessoas sempre vão precisar de algum acolhimento. Tem várias coisas que não mudam. Tem muita coisa. E você vai achando a ordem de primeiro princípio. O luxo sempre vai existir. Perfeito. Essa necessidade de mostrar, essa necessidade de se conectar, de liberdade. De viajar, de conhecer. Coisas. Eu lembro quando saiu o VR, pessoal de turismo. Cara, acabou o turismo. O pessoal vai pôr você vai pôr um óculos em casa e acabou. Pronto. Não precisa ver o Niagara Falls, não tem que dar um rolê em Nova York, não precisa ver um tango nativo em Buenos Aires, nada disso. Você não precisa ir lá em Machu Picchu ver aquelas... Imagina comer aquelas comidas. Eu tava na Itália agora, imagina comer aquelas VR pra poder não VR, comer de aquela jeito comida. Nenhum, cara. Não, de jeito tem a menor chance. Então isso é muito a mentalidade alinhada. Achar coisas que não mudam para você conseguir sobreviver nesse mundo. Gostei. Um pouco mais atemporal. A terceira é a mentalidade ágil, que aí vai muito no que você falou do agir mesmo e agir com agilidade. Então eu trago assim, você tem que ter um pensamento grande, mas você tem que começar pequeno, justamente para mover rápido. Eu coloco isso... Eu fiz uma adaptação nessa frase. Eu coloco ela assim: sonha até onde você quiser, sonha até acima das nuvens, mas pensa só no próximo passo. Perfeito. Não pensa muito pra frente, porque trava. O que eu falo de pense grande é no sentido de sonhar. É nesse sentido. Sim. Né? De sonhe grande, né? É porque eu tenho um caso pra te contar. Por que eu pensei nisso? Eu tava em Salvador. Tava lá, eu, minha mãe e minha filha. Aí passou um vendedor de picolé. Aí ele chegou pra mim e falou assim: você quer comprar um picolé? Quer dizer, compra um picolé pra me ajudar? Aí eu perguntei pra ele: pra te ajudar ou porque é bom? Muito bom. Aí ele ficou me olhando assim: não, meu picolé é bom, por quê? Ele ficou parado me olhando. Foi embora. Passou umas 2 horas, o cara volta. Ele olhou pra mim e falou: cara, você trabalha com o quê? O Super Jovem tava nascendo. Aí eu falei assim: não, eu contei qual era a minha empresa e tal. Não, pelo amor de Deus, porque eu li, olha os livros, eu li Flávio Augusto, eu li Pai Rico, Pai Pobre, o vendedor de picolé, cara. E aí o Flávio Augusto chega pra mim e fala assim: pô, pensa grande, mas eu vendo picolé na praia, como é que eu vou fazer? Aí eu falei assim: cara, o Flávio Augusto com a casa, eu encontro com ele de vez em quando, tá? O pessoal do Grupo Primo vai me bater. Flávio Augusto, aquela casa de 14 quartos em Orlando, pegando jatinho pra cima e pra baixo, comprando empresa, vendendo time de futebol. Cara, você tá conversando com um vendedor de picolé, esse cara, ele tem que pensar na barraquinha. Depois ele tem que pensar na lojinha de açaí que ele vai ter. E cada uma das fases ele tem que aprender habilidades diferentes. Pô, tu não vai ensinar ele a comprar um time de futebol, os caras não têm a menor condição. Daqui a 20 anos, possivelmente ele vai ter, mas enquanto ele vende picolé na praia, não dá. E aí eu fiquei. Minha mãe comprou uns 10 picolé, começou a chorar. Meu filho virou professor, e minha mãe é pedagoga. Eu falei com ela que não era criança, eu não queria ser professor. Eu falei, virei. Virei, de alguma forma virei.
E dessa vez, gente, man, que insight incrível. E olha que interessante, né? Ele voltar, ele voltou, todo esse tipo de conteúdo. Por exemplo, a Via o Futuro. Eu penso grande do ponto de vista assim, como que eu posso crescer 10 vezes mais? Essa é uma pergunta Legal. que eu sempre me faço e eu provoco as pessoas para fazerem, porque talvez a gente não tenha a ousadia de parar para pensar grande, né? Então, assim... Mas 10 vezes mais não é grande. Mas já não é grande, mas... O que eu quis dizer, assim, de grande é a distância do vendedor de picolé pro Flávio Augusto, assim. Com certeza. Mas, por exemplo, do Thiago Nigro pro Flávio Augusto tá encaixadinho ali, sabe? Aí você... E eu acho que essa ousadia de pensar um pouquinho além, talvez falte nesse sentido. Porque se você consegue, por exemplo, vamos imaginar só a cena lá. Você tem uma empresa que quer crescer ela 10 vezes. Você vai começar a pensar, poxa, trabalhar 10 vezes mais é impossível. Isso. Não é? Então eu tenho, sei lá, faturo 100 mil, para eu crescer 10 vezes é 1 milhão. Então eu tenho que ter uma estrutura, eu preciso testar algumas coisas, aí de repente você começa a pensar, bom, do jeito que eu tô, o máximo que eu consigo é 200 mil, mas esquece viajar, o Hudson vai ficar bravo, você vai ter tempo para ele, e não sei o que, nunca mais vai ter jogo do Galo, que eu esqueci de elogiar isso, tá? Né? A pessoa, quando ela tem bom gosto para escolher o time, a gente tem que escolher, eu sei ele, né? Exatamente. É muito bom o casal que sabe para que time que torce e tal. E aí vai começar a estragar a sua vida, acabou a academia, não sei o que, de repente você tá com o cabelo todo para cima. Você fala, então tá, então eu não vou chegar nunca em 200 do jeito que eu tô. Do jeito que eu tô, eu vou ficar entre 100 e 150 no máximo, vou aproveitar para criar uma estrutura. Se eu tiver uma determinada estrutura, aí eu consigo chegar a 200 sem morrer. Aí se eu aumento essa estrutura, eu chego a 300, 400, 500. Na hora que você chegou em 500, você fala, bom, aqui dá para ir para 1 milhão, mas não passa mais. Então eu tenho que pensar agora, se eu quiser mais que 1 milhão, como que eu estruturo para passar disso, né? É exatamente assim a minha mentalidade. Foi isso que eu fiz, aqueles planos checkmate. Essa que é a ágil? A ágil vai um pouquinho além disso, eu já explico que tá o começar pequeno, mas quando eu fiz aquele plano checkmate, eu pensei exatamente isso. Como que eu faço para crescer 10 vezes sem necessariamente me matar 10 vezes mais trabalhando? Se morrer, não rola. E foi nesses cursos de investimento ali, não lembro se Primo Rico, se alguma coisa nesse sentido, que eu aprendi que o conhecimento te dá um retorno muito maior do que o investimento pequeno ali no banco. Então, por exemplo, eu vi que se eu faço um curso de futurismo, eu fiz uma pós-graduação para ser professora, docente, mestrado, eu tenho um aumento de salário e que isso vai me render ao longo da vida mais do que eventualmente eu pegar aquele 2 mil do curso e pôr no banco. Então eu fui aprendendo muito nisso, sabe? Então, como que eu penso 10 vezes mais? Mas a mentalidade ágil é legal, esse plano de pensamento, mas como que eu começo? E aí o começar é pequeno. Então, mente ágil é nesse sentido, de você começar na simplicidade. Hoje a minha empresa, eu penso ela muito mais para além do que eu opero, mas hoje eu opero como se fosse um MVP. Né, que é esse mínimo produto viável. Como que eu penso nessa simplicidade para eu começar? O pessoal fala muito MLP também, né? De ser mais lovable, né? De ser mais... Dá uma gourmetizadinha, né? Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma lógica de você validando hipóteses. Sim. Então, por exemplo, meu sonho é ser creator, que é fazer cursos online e falar para muita gente. Beleza, mas será que tem mercado para isso? Então deixa eu aqui vender um curso, deixa eu vender uma mentoria. Como que é isso? Deixa eu validar o que o público realmente quer. Então é muito nesse sentido de ir aos poucos. Essa é a mentalidade ágil. E a outra, a última? A outra é o ativa, que é o fazer acontecer. Que dentro do empreendedorismo a gente fala saia do prédio, né? Get out of the building, que é o fazer acontecer, é o colaborar, é realmente ir para a linha de frente. E aqui eu falo muito desse pensamento exponencial que a gente está falando, porque se você pensa 10 vezes, você chega à conclusão que sozinho você não consegue.
Se você tá pensando grande o suficiente, você chega à conclusão que sozinho você não consegue. Aí você fala assim, peraí, então eu preciso descentralizar alguma coisa, eu preciso colaborar em outra, eu preciso fazer uma... Então a mente ativa é muito nisso, de você praticar essa visão exponencial e agindo para tornar isso realidade. Então a gente fecha ali isso muito, eu trago numa conjuntura que isso são mentalidades que precisam do empreendedor, da liderança, né? Do analista, do empreendedor. Então são mentalidades atemporais, né? De que a gente sempre vai precisar aí nesse meio. Show! Ou seja, tudo que é atemporal vale a pena demais aprender e projetar. E você que está assistindo a gente, você notou que todas as 4 começam com a letra A? Exatamente. Como é que é isso aí? Foi mais uma... Para pensar nas 4 mentalidades, eu parti de 3 premissas. Uma é isso que a gente falou, ela precisa ser atemporal, porque se eu falo de futuro, como que eu falo de futuro e daqui a pouco o futuro chegou e está desatualizado. Atemporal. Então, ela precisa ser atemporal. Acho que tem um problema com a palavra A, com a letra A. Verdade. E olha, meu pai chama Araquém. Olha só, tá vendo? Tudo tem conexão ali. Aí, beijo pro meu pai, que com certeza vai assistir, super apoiador. Então, o atemporal. A segunda premissa, ele precisa ser didático. Então, eu dou aula há 12 anos, né? Eu sempre dei aula. Então, eu tenho muito essa paixão de como que eu traduzo algo que é complicado para ser didático. Então, precisa ser didático. E o outro precisa ser simples, poucos e simples. Então, né, pra gente gravar, né, isso. Então, as 4 mentalidades, começando com A, foi intencional nesse sentido. Como que eu incorporo esses conteúdos de uma forma didática para ficar ali na cabeça das pessoas mesmo. Cara, genial. Adorei seu produto, inclusive estou interessado. Muito legal. Adoro o produto de educação, que ele mexe com a cabeça das pessoas. Tenho certeza também que vou aprender bastante com o seu modelo. Eu vou te dar os seus outros presentes, Oba. porque o nosso tempo é curto e eu tô ligado que o seu tá mais curto que o meu. Tá mais curto. Feito sob medida para ti. Que lindo. Enquanto você abre... Muito da Aline. Muito bom, muito obrigada. Isso aqui é um voucher para você usar o Busca Milhas Voyage, para você ver o tanto que a gente é fantástico em encontrar oportunidades de voos com milhas. E eu vou precisar, eu viajo muito. Desde que eu comecei a trabalhar demais, eu fiz a meta de viajar uma vez por mês. Aí eu falo... Deixa eu ver aqui, eu acho que são alguns meses grátis, são 50% de desconto. Tá aqui o seu cupom, ele é exclusivo e intransferível. Eu vou querer, eu preciso grátis. Muito mesmo. Feito com carinho. Isso é para você lembrar desse momento aí que a gente com a logo da minha empresa, vi o futuro, visão, inovação e oportunidade. E tem esse gatilho ali, vi o futuro, né, de vir. E não esquece de curtir a jornada, eu preciso lembrar isso todos os dias. Você e o Hudson, que eu vi um vídeo lá que vocês estavam não sei aonde, que era legal pra caramba, e ele pá no telefone. Verdade. Não, lembra de curtir a jornada, joga o telefone no mar lá. Porque a gente fica nesse ritmo de trabalho o tempo inteiro. Não pode. E era muito esse sentido mesmo. Muito bom. Essa frase é muito importante para mim. Você pode deixar uma mensagem final para os nossos ilustres seguidores, empreendedores que adoraram a sua história? Primeiro agradecer, né? Muito obrigada pelo convite, adorei essa experiência de estar aqui no podcast. E segundo esse movimento. Eu acho que enquanto a gente está em movimento, a gente está em crescimento. Enquanto a gente não está em crescimento, muito provavelmente a gente está ali decrescendo, vamos dizer assim. E o movimento ele pode ser leve, ele não precisa ser exaustivo, com muita ansiedade, dar conta de tudo. O movimento ele pode ser leve, mas ele é importante acontecer. Então, se são pessoas que estão aqui, estão ouvindo, provavelmente são pessoas inquietas. E essa inquietude que faz mesmo a gente impulsionar. Foi o que me impulsionou na minha carreira. Espero impulsionar aí para os próximos anos. Abraça a sua inquietude, use ela a seu favor.
Muito bom. Se você gostou desse conteúdo, lembra de compartilhar, comenta o que você achou, curte. E juízo, não faça nada que a Nayara não faria. Valeu! E busque ali conhecimento. Eu falo que conhecimento te leva à liberdade, e liberdade te leva aonde você quiser. Muito obrigado, obrigada, bom demais. Valeu! Muito obrigada.